Pessoal, o delegado da Cunha, ele deu uma entrevista no podcast com a rapaziada do Podpah, o Igão e o Mítico. E teve um trecho ali que ele falou do Bolsonaro. Trouxemos no ponto pra você conferir. Roda a produção. Porque são 5 milhões de pessoas ouvindo o que a gente falou. A gente tem muita responsabilidade nisso, né? Pelo amor de Deus, eu sei que vocês sabem e fazem muito bem. O que foi tão importante? O que deu tão certo? Porque assim, ó, eu vim aqui hoje com algumas coisas pra falar, algumas ideias, né? A gente falou bastante aqui de truculência, de abordagem e tal. Recebi muita crítica de alguns policiais extremos. Outros entenderam muito bem a ideia que eu tava, assim, colocando só todo mundo pra refletir. Mas colocou todo mundo pra refletir. O objetivo que era pensar, se parou pra discutir, criticou, falou isso, não falou demais, não falou. Mas pra criticar tem que ouvir e falar, tá certo ou tá errado. Então foram vários os temas que a gente entrou, que a gente colocou muita gente pra pensar e falamos algumas verdades, né? Porque eu gosto do presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus, não é política, mas assim, o Bolsonaro, acho que o maior carisma dele é ele falar aquilo que todo mundo queria falar e não pode. E ele já manda à vista, né? Não faz nem o filtro. Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm desejo de exteriorizar, né? Eu acho que a gente conseguiu, naquele bate-papo, falar muita coisa que todo mundo quer falar e não fala, de uma forma bem gentil, educada, elegante, passando a informação. Enquanto isso, o Bolsonaro deu um discurso na Ferrovia Norte-Sul e ele definiu com precisão quais são as atividades essenciais. Confere aí o trecho. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A própria Bíblia diz que em 365 citações, ela diz, não temas. Eu sou católico, acredito em Deus, respeitamos as religiões, mas se ficarmos em casa o tempo todo e dizer que a economia a gente vai ver depois, uma parte já estamos vendo agora o que foi essa política. Qual o futuro do Brasil? O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que eu venho falando há um ano, é muito mais danoso que o próprio vírus. Sempre disse, vamos cuidar da questão do vírus e do desemprego. São dois problemas que temos que tratar com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Lamentamos qualquer morte no Brasil. Ontem tive a notícia que, sem querer, fiz um contato com a minha primeira professora, nos idos de 1964, na cidade de Jundiaí, veio a falecer no dia de ontem com 101 anos de idade. Eu planejava vê-la, apesar de ela estar em uma situação de saúde bastante complicada há algum tempo, esperava vê-la, porque marcou a minha vida. E seus familiares se emocionaram quando conversei com ela, com eles, por telefone. Mas essa é a nossa vida. Que imprensa é essa que nós temos no Brasil que deturpa tudo? Fica com lupa, buscando uma frase minha perdida para me atacar imediatamente? Todos nós vamos sofrer se não tomarmos as medidas certas e com coragem. Vamos acreditar no Brasil. Nós somos um país, realmente agora sim, que tem um futuro. O homem do campo, repito, não parou. Tivemos alguma inflação nos produtos da cesta básica? Tivemos sim. Como eu vou negar isso daí? Não vou negar. Mas, se vocês tivessem parado, pior do que a inflação, seria o desabastecimento. O Brasil alimenta o seu povo, obviamente, e mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nessa conversa com o pessoal do Golfo, isso ficou patente. Conversando agora com o empresário, carecemos sim de agregar valor àquilo que nós produzimos, e para que possamos fazer isso com segurança, devemos diversificar o nosso mercado. Devemos mostrar para o mundo que acreditamos no nosso país. Se nós não acreditarmos, quem vai acreditar? E esses empresários que estão aqui hoje, que investem em infraestrutura, é uma prova que eles acreditam no Brasil. E nós ficamos muito felizes com isso. Quando se fala em vacina, como disse aqui o ministro Fábio Faria, das comunicações, nunca nos afastamos de buscar vacinas, mas eu sempre disse uma coisa:
elas têm que passar pela Anvisa. A gente não está vacinando seres humanos. E a Anvisa é uma passagem obrigatória. Isso aconteceu tão logo a Anvisa começou a certificar vacinas, nós passamos a comprá-las. Hoje, somos um dos países que, em valores absolutos, mais temos gente vacinada. É só esse mês, vamos chegar a 20 milhões de doses para nós. No mínimo, o mês que vem, no mínimo 40 milhões de doses. Somos responsáveis, estamos fazendo o que é certo. Herdei um país com uma dívida enorme, não estou reclamando. Agradeço a Deus por essa missão. Imaginem vocês se o PT tivesse ganho as eleições. E falar nesse partido do mal, há 2 anos vocês não ouvem falar em MST. É por quê? Fizemos a nossa parte. Acabei com o dinheiro de ONG para eles. Algumas boas ONGs foram para o espaço. Efeito colateral. Acabamos com o de ONG. Não tem mais invasão do MST. Vocês, há 2 anos, não acordam mais e tem uma notícia de publicação em Diário Oficial da União que você perdeu a sua fazenda porque uma portaria foi assinada pelo presidente da República, pelo ministro da Justiça, que é o primeiro passo, para demarcar mais uma reserva indígena. Nada contra os índios, muito pelo contrário. Mas já são 14% do nosso território demarcado como terra indígena. Quanto vale isso aí? Equivale à região sudeste. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Não está de bom tamanho? Algumas absurdas, como é a Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 9 mil índios. Isso é feito com responsabilidade? Tudo deturpado ao longo dos últimos 30 anos. Temos locais aqui que não pode passar uma rodovia, uma ferrovia, porque passa por dentro de uma reserva que tem apenas um índio dentro dela, como em Mato Grosso. Que país é esse? Que irresponsabilidade é essa? Agora, levo porrada do mundo todo, como aquele que não dá bola para a questão ambiental. Temos um excelente ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e eu digo para ele: você só sai do meu governo se você for elogiado pela Globo ou pela Folha. Que imprensa é essa nossa, que transformou-se num partideco político de esquerda? Há 10 anos, só o jornal Estado de São Paulo tinha 500 mil exemplares. Hoje, os 10 maiores jornais não têm 500 mil exemplares. Estão perdendo a credibilidade. E eu quero uma imprensa forte. Uma imprensa cada vez mais livre. Nunca ouviram de mim falar em controle social da mídia ou democratização da mesma, que são palavras bonitas da esquerda, para fazer exatamente o contrário. Como sonho com uma imprensa que fale a verdade? Existem alguns órgãos? Existem. Mas a imprensa é extremamente importante para nós. O que eles publicam aqui dentro repercute lá fora. O pessoal acha que nós somos aqui ainda seres pré-históricos. Não enxergam muitas vezes o nosso desenvolvimento. Quando eu converso com deputados da bancada ruralista, eles me dizem que bom seria se a Europa adotasse o nosso Código Florestal para aplicar em seus países. Só crítica. Não tem uma palavra boa. Será que hoje à noite vai ser que eu estava sem máscara de novo?